Existe um poder dentro de você capaz de transformar completamente sua realidade. Um poder silencioso, invisível, mas completamente criador. Segundo Neville Goddard, esse poder não está no mundo exterior, nem em circunstâncias, nem em pessoas. Ele está dentro de você. E as Escrituras revelam algo ainda mais surpreendente. Cristo não é um personagem histórico separado de você. Cristo é o poder criador da sua própria imaginação. Nesta profunda palestra de 1969, Neville revela que tudo que existe, bom, mal ou indiferente, nasce primeiro na imaginação humana. Nada aparece no mundo sem antes de ter sido imaginado. Neste vídeo você descobrirá por que sua imaginação é o verdadeiro criador. Como usar estados imaginários para transformar sua vida. Por que problemas surgem apenas para despertar seu poder criador? E como provar por experiência própria que Cristo vive em você? Prepare-se para ouvir um dos ensinamentos mais profundos já compartilhados sobre o poder da consciência. Porque quando você realmente entende isso, sua realidade nunca mais será a mesma. Seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Por meio dele todas as coisas são feitas, e embora ele seja uma atividade invisível dentro de vocês, sem ele nada do que foi feito se fez. Peço a vocês, como Paulo pediu aos Coríntios, que examinem a si mesmos para ver se estão firmes na fé. Que se provem. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos, é claro, que vocês não passem no teste. Eu lhes digo, Jesus Cristo é um poder dentro de vocês, que vocês devem encontrar e provar. Paulo não disse que Jesus Cristo criou apenas o bem, mas tudo, seja bom, mal ou indiferente. E Blake disse: não conheço outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade, tanto do corpo quanto da mente, para exercer as artes divinas da imaginação. Imaginação, o mundo real e externo no qual viveremos quando estes corpos vegetais e mortais não existirem mais. Os apóstolos não conheciam outro evangelho. John Mills define causalidade como o conjunto de fenômenos que, ao ocorrerem, levam ao surgimento de outros fenômenos no mundo. Em outras palavras, causalidade é o conjunto de um estado imaginário que implica a satisfação de um desejo, sentimento esse que será ativado e produzido no mundo. E H. G. Wells expressou isso da seguinte forma: ao longo dos tempos, a vida nada mais é do que uma solução contínua para um problema sintético contínuo. Quantas vezes você já se disse: se eu tivesse apenas X reais, poderia viver confortavelmente, e então a inflação aparece e você é forçado a usar seu poder criativo para construir uma solução imaginária para o seu novo problema? Webster define um corpo sintético como a compilação de elementos separados que produzem uma nova forma. Neste mundo, você nunca encontrará permanência, pois algo penetrará o estado em que você se encontra e o forçará a conceber uma nova solução. É assim que se faz. Não julgue o problema, em vez disso, pergunte a si mesmo qual seria a sua solução. Suponha que você estivesse na prisão. A solução seria estar fora da prisão, perdoado e dormindo em sua própria casa. Então, mesmo ainda confrontado com o problema e deitado em sua cama na prisão, você fecharia os olhos para a cela e sentiria que agora está em casa, como um homem livre. Então, adormeceria, permitindo que o Criador de todas as coisas criasse aquilo que será visto a partir daquilo que não aparece. Há alguns anos, uma senhora da minha plateia em São Francisco se levantou e disse: meu irmão está no exército. Não sei o que ele fez para merecer essa punição, mas ele foi condenado a 6 meses de trabalhos forçados e eu quero que ele seja libertado. Depois de confirmar que ele iria ao apartamento dela se fosse libertado, eu a incentivei a imaginar que ele estava lá naquele momento. Naquela noite, essa senhora imaginou a campainha tocando. Descendo as escadas correndo, ela abriu a porta e encontrou o irmão parado ali, um homem livre. Ela ensaiou aquela cena repetidas vezes até que parecesse natural. Uma semana depois, sentada em seu apartamento, a campainha tocou. Ela desceu correndo, abriu a porta e abraçou o irmão, que lhe disse que havia recebido baixa honrosa. Quem entrou com o processo contra ele?
ou quem o dispensou, eu não sei. Só sei que o irmão não fugiu da punição, pois a senhora compareceu à minha reunião no domingo seguinte e compartilhou sua história com todos os presentes. Ora, se ela não conhecesse esse princípio e o tivesse colocado em prática, teria permanecido em casa, zangada e frustrada, durante 6 meses, até que seu irmão fosse libertado. Todas as coisas são criadas pela sua imaginação, pois sem imaginar, nada se cria. A imaginação não se limita a este nível de consciência. Existem níveis e níveis de imaginação, como comprovam seus sonhos e visões. Este mundo é sustentado pela imaginação divina, que é a imaginação humana em um nível superior. Nossa imaginação está limitada, mas somos chamados a exercer esse poder, a examinar a nós mesmos para ver se estamos mantendo nossa fé. Neste nível, a fé não se completa até que, por meio da experimentação, se torne experiência. Experimente com esta afirmação. Tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será. Marcos 11. Se a fé não se completa até que, por meio da experimentação, se torne experiência, você deve tomar um objetivo invisível e colocá-lo em um conjunto de estados mentais que impliquem sua realização. Então, esse desejo deve ser ativado entrando em seu centro, sentindo sua realidade e caminhando na fé de que ele acontecerá. Eu lhes digo. De uma maneira que vocês não poderiam imaginar, aquilo que vocês presumiram se concretizará em seu mundo. Você não precisa construir uma ponte de incidentes para atravessá-la, basta seguir em direção à realização daquilo que você já preparou para si. Em seguida, realize outro desejo da mesma maneira, e quando ele surgir, você saberá exatamente o que fazer ao se deparar com qualquer problema. Você simplesmente lhe dará as costas, construindo uma cena imaginária que represente a realização da sua solução. Ative-a e deixe-a se concretizar. Infelizmente, é muito fácil fazer da aceitação do cristianismo um substituto para vivê-lo. Só na cidade de Nova York, há mais de 1 milhão de pessoas recebendo auxílio social, e eu diria que 90% delas afirmam ser cristãs, mas não conhecem o significado do cristianismo. Cristo não está do lado de fora, mas dentro de você. E quando ele aparecer, você será como ele. Essa é a promessa que nos é feita no Evangelho de João. Você verá alguém do lado de fora que se pareça com você? Não. Cristo está em você e ele cria todas as coisas. Teste-o e você descobrirá que ele é a sua imaginação. Quando eu era menino, morava em Barbados. Sem educação formal e sem qualquer experiência, sonhava em ir para os Estados Unidos. Fiquei tão fascinado com a ideia que, aos 17 anos, meus pais me colocaram em um navio rumo à América com apenas $600 no bolso. Eles achavam que eu voltaria assim que o dinheiro acabasse, mas eu queria tanto viver nos Estados Unidos que precisava vir e fazer deste lugar o meu lar. Você está disposto a se apaixonar por um desejo a esse ponto? Está disposto a se apaixonar pela sua realização a ponto de imaginá-la como sua agora? Se sim, eu lhe prometo que ela se manifestará em seu mundo. E quando isso acontecer, você terá encontrado Cristo, pois as palavras das Escrituras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, são falsas. Quando você testar sua imaginação, encontrará aquele que produziu seu desejo e o Criador de todas as coisas. Eu o testei inúmeras vezes. Ensinei esse princípio a outros que o testaram e compartilharam suas experiências comigo. Agora eu sei quem Jesus Cristo realmente é. As palavras. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados, não são ditas externamente, mas internamente. Agora, vestindo uma roupagem de carne, minhas palavras parecem vir de fora, e um dia parecerá que eu morra e me torne um fato histórico. Mas eu não estou falando como um homem exterior. Estou falando como o verdadeiro Jesus Cristo, que se manifesta em cada indivíduo, revelando sua história conforme registrada nas Escrituras. Há apenas uma história e apenas um ser para desempenhar o papel. Esse ser é Deus. É somente Ele quem age e está em todas as coisas. Quando o Antigo Testamento se cumprir em você, um indivíduo, você não será um mero espectador observando o drama, mas o protagonista. E,
sabendo que somente Deus age, você saberá que é Ele. E quando você contar a sua história, aqueles que o ouvirem verão a veste de carne que você usa e pensarão que você está possuído por um demônio e blasfemando contra o nome de Deus. Mas, sabendo que seu pai é aquele a quem os homens chamam de Deus, você conhece seu pai, enquanto os homens não conhecem o seu Deus. Vestindo-me de carne, conheço minha origem e meu destino, pois as Escrituras se revelaram em mim. Muitos que ouvem minha confissão não esperam esse tipo de revelação e, por isso, me excluem, considerando-me alguém que blasfema o nome de Deus. Mas as palavras das Escrituras vêm de dentro. Esta afirmação é algo que você diz a si mesmo. Se eu não crer que sou Ele, morrerei em meus pecados. Pecar é errar o alvo. Se você não crê que é o Criador do seu desejo, está errando o alvo. É preciso crer para alcançar. É preciso presumir que você já é a pessoa que deseja ser para se tornar ela. Embora sua presunção seja negada pela razão e pelos seus sentidos, se você persistir nela, ela se consolidará em fato. É assim que algo é feito daquilo que não se vê. Sabendo o que você quer, imagine que seu desejo já foi realizado, visualizando um círculo de amigos lhe parabenizando. Adormeça sabendo que aqueles que se solidarizam com você já testemunharam sua boa sorte. Sabendo que você colocou a realização do seu desejo em movimento, caminhe confiante de que o que você está supondo é verdade. E quando acontecer, compartilhe sua experiência com os outros, na esperança de que eles a experimentem e que funcione para eles também. Não me importa o que os outros pensam, pois descobri que meu Pai, aquele que o mundo adora e chama de Deus, é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. As pessoas compram imagens de Jesus e as penduram na parede para se curvarem diante delas, mas as imagens são tão diferentes do artista que as pintou. Quando Cristo aparecer, você será como ele. Sei disso por experiência própria. Quando Cristo apareceu em mim, eu era quem desempenhava o seu papel. Visto que somente Deus age e está em todos os homens, Deus se coloca no papel central e revela o drama eterno em cada indivíduo, que então sabe que ele é Deus. No ano passado, ministrei 10 palestras em São Francisco. Pouco antes da primeira, uma senhora me disse que me considerava o maior mestre da verdade do mundo. Agradeci-lhe e iniciei minha palestra afirmando que o homem é pura imaginação e Deus é o homem. Que o corpo eterno do homem é a imaginação, e que esse é o próprio Deus. Então, contei a história de uma senhora que se viu sentada em uma cadeira em uma sala muito grande, quando uma carruagem motorizada apareceu. A porta se abriu e eu saí, vestindo uma capa e carregando uma pasta. Personificando o poder absoluto, entrei na sala e comecei a proclamar o poder de Deus. Enquanto ela me olhava, disse para si mesma: aquele é Neville, e ainda assim é Deus. Sem lhe dar qualquer sinal de reconhecimento, terminei minha proclamação, me virei, como se fosse combinado, a carruagem apareceu, entrei nela e desapareci. Continuei dizendo a todos que a própria vida é uma peça gloriosa, concebida por Deus, dirigida por Deus, e que cada papel é desempenhado por Deus. Que este mundo é como um poema glorioso, que existe não para si mesmo, mas para aquele que o concebeu. Apaixonando-se pelo mundo que Deus havia concebido, ele queria que todos os personagens existissem por si mesmos. Mas, não encontrando ninguém para desempenhar os papéis, Deus morreu para sua verdadeira identidade a fim de assumir as limitações dos personagens em sua peça. Agora, desempenhando o papel de cada indivíduo, Deus experimenta todas as tribulações de ser homem, até que ele desperta no personagem que está interpretando. Eu sei que sou Neville, um personagem na peça, mas também sei que sou Deus. Essa senhora, que apenas alguns minutos antes havia me dito que eu era o maior professor da verdade do mundo, ficou tão chocada que nunca mais voltou às outras palestras. Ela esperava que eu me conformasse ao seu pequeno conceito de Deus, e eu não o fiz. Em vez disso, proclamei ousadamente que todos nós somos Deus, mesmo que nem todos tenhamos consciência disso. A menos que a história contada nos evangelhos sobre Jesus Cristo desperte e se revele no indivíduo, este não saberá que é o Cristo. Paulo descobriu que Cristo era a sua imaginação humana e exortou a todos a testarem a si mesmos. Assim como Paulo,
eu o encorajo a testar a sua imaginação humana. Você não precisa de dinheiro nem de tempo para ir a qualquer lugar em sua imaginação, mas pode se colocar lá, como se já tivesse feito a viagem. Se você fizer isso, e suas circunstâncias mudarem de modo que o dinheiro e o tempo apareçam, permitindo que você vá, não terá descoberto que Jesus Cristo era a sua imaginação? É isso que as Escrituras ensinam, mas o homem personificou a história e transformou Jesus Cristo em um pequeno ídolo diante do qual se curvar, quando o verdadeiro Deus é a imaginação humana. Todas as coisas são criadas pela imaginação humana. Imagine algo que ainda não é um fato. Persista em seu ato imaginativo e, quando ele se tornar um fato, você terá encontrado Deus. E uma vez que o tenha encontrado, nunca o deixe ir. No final da peça, é dito que alguém que conhecia Jesus o traiu. Ora, para trair alguém, é preciso conhecer o seu segredo. Portanto, quem conhece o segredo o trai. Esse alguém é o próprio eu. Deus se revela por si mesmo. A menos que Deus se revele a você, como você poderá conhecê-lo? Voltando-se para aqueles que não o conheciam, Jesus disse: Agora que vocês me encontraram, não me deixem ir, mas deixem ir todos estes. Deixem ir toda a crença em um poder externo, mas não deixem ir a crença em sua poderosa imaginação, pois a verdade está dentro de vocês. Quando encontrarem o Criador em si mesmos, então, não importa quais argumentos os sacerdócios apresentem, não acreditem neles, pois o Cristo que vocês buscam é a imaginação humana. Amanhã você poderá se esquecer e ser penetrado por rumores que perturbam seu corpo e lhe causam sofrimento. Quando isso acontecer, você deve restabelecer sua harmonia imaginando as coisas como deseja que sejam. Vivendo neste mundo maravilhoso, não podemos impedir essa penetração. Para perceber o outro, esse outro precisa primeiro penetrar seu cérebro, portanto, ele está dentro de você, assim como fora, e é independente da sua percepção. Cidades, montanhas, rios e córregos precisam primeiro penetrar seu cérebro para que você tenha consciência deles. Nesse momento de consciência, eles estão dentro de você, embora ainda mantenham certa independência da sua percepção e estejam fora. Leve essa penetração interna a sério e você descobrirá que tudo o que precisa fazer é ajustar seu pensamento. Que você é pura imaginação e deve estar onde pensa que está. Se quiser entrar em contato com um amigo, simplesmente ajuste-se à comunidade dele, fazendo do lá aqui, e do então agora. Visite-o em sua casa, penetrando-a dentro de si. Dê a ele sua mensagem e veja seus olhos brilharem com o prazer de suas palavras. Se Deus está em você, existe algum lugar onde Deus não esteja? E se não existe lugar onde a imaginação não esteja, para onde você iria para estar onde deseja estar? Se tudo te penetra, então você deve escolher o que quer e se adaptar à sensação de que já está lá. Você saberá que chegou quando contemplar o mundo de lá. O movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Enquanto você está fisicamente sentado em uma cadeira, parece que você não se move, mas como tudo penetra, por meio de um ajuste mental, você pode pensar a partir da consciência de ser a pessoa que deseja ser. Como você saberá que mudou? Pela expressão no rosto de seus amigos. Se eles agora veem um novo você, então você mudou. Portanto, deixe-os olhar para você até que seus rostos lhe digam que estão vendo aquilo que você presume ser verdade. Deve sempre haver um ponto de referência a partir do qual você se move. Seu ponto de referência são seus amigos, que saberiam de qualquer mudança em sua vida. Se eu morresse, o movimento seria detectado, pois um amigo ligaria para outro, que ligaria para outro, e finalmente dezenas de pessoas saberiam que Neville havia falecido. Se, por outro lado, eu me tornasse milionário, essa mesma reação em cadeia ocorreria. Depois de assumir que você agora é o que deseja ser, faça dos seus amigos o seu ponto de referência, ouvindo-os te parabenizarem. Sinta a realidade das ações deles. Relaxe na paz de saber que já está realizado. E quando isso acontecer, você terá encontrado Cristo, pois é Ele quem cria todas as coisas e sem Ele nada do que foi criado se cria. Você transformou a sua vida ao encontrar em Cristo a sua inspiração.
Eu lhes digo: Deus se fez vocês, com todas as suas fraquezas e limitações, para que vocês pudessem se tornar imaginação. Tornando-se nossa imaginação, Deus existe em nós e nós nele. Nosso corpo eterno é a imaginação, e esse é o próprio Deus. E somente Deus age. Ele pode representar o papel do tolo, do rei, do pobre ou do rico. Todo desejo é um estado. Abrace o seu desejo, e Deus desempenhará esse papel, como você. Se você deseja riquezas, mas não conhece esse poder, permanecerá pobre porque está buscando um Deus externo, tentando coagi-lo a lhe dar riquezas em troca de méritos. Você pode passar a vida acumulando méritos e ser tão bom que o mundo o considerará maravilhoso, mas ainda assim permanecer pobre. O homem deve buscar encontrar sua verdadeira identidade dentro de si mesmo, pois ele, e somente ele, é o revelador e criador de tudo neste mundo. Nunca vi Neville fazer nada. Nunca fui um espectador, mas sim o ator interpretando o papel. Agora, vestindo esta roupa de decadência, chamada Neville, quando conto minha história, as pessoas ficam chocadas. Pensam que estou blasfemando por fazer essas afirmações ousadas, mas não posso negar minhas experiências místicas, assim como não posso negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Sei o que comi esta noite, mas a lembrança não é tão vívida para mim quanto minhas experiências com as Escrituras. Então, digo a todos, quem cria tudo é a imaginação humana. Isso pode parecer cruel para alguém que está sofrendo agora, mas é verdade. Eu sofri. Conheci a dor física. Mesmo que eu diga que peguei uma gripe, sei que a contraí dentro de mim. Li no jornal que 50% das pessoas estavam com gripe, tornando-me uma estatística, fiz 51%. Experimentei suas dores e aprendi uma lição. Agora sei que, mesmo tendo vivenciado o drama de Jesus Cristo, ainda estou sujeito a tudo a que o homem está sujeito. Sei que não posso apontar outra causa senão a minha própria imaginação, pois a causa não pode vir de fora. Se estou com dor, a causa é minha. Em Gálatas, somos informados de que Deus, a sua imaginação, não se deixa escarnecer. Que colhemos o que plantamos. Vejam aqueles campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, e assim nasce o destino do homem. Então, repito, causalidade é o conjunto de estados mentais, cuja ocorrência produz aquilo que o conjunto implica. Crie um estado mental que implique que você agora é o que deseja ser. Entre nesse estado. Permaneça nele até se tornar um com ele, realizando atos internos como se fossem externos. Continue a fazê-lo e observe, pois seu mundo exterior mudará à medida que esses atos internos se tornarem fatos em seu mundo. E não pense que jamais encontrará um ponto de parada. Nenhum estado que você já tenha criado perdurará imutável, inalterado, para sempre, porque a cada instante você está sendo penetrado. Sua ideia de perfeição e harmonia hoje será perturbada amanhã, forçando-o a usar seu talento para construir uma mudança imaginativa. Sua partida deste mundo será visível apenas para aqueles que não puderem segui-lo para outra parte do mesmo mundo. Lá, você continuará a imaginar, até que a história do Evangelho se repita em você. E ela se repetirá, pois é a história de Deus despertando e nascendo no homem. Onde Deus não está no homem como sua imaginação humana, a história não poderia se repetir. Mas quando ela irrompe e Cristo se revela dentro do indivíduo, ele deixa uma parte do tempo para entrar em uma era inteiramente nova chamada Reino de Deus. Você pode provar que é pura imaginação se acreditar nisso, pois você vive de acordo com suas crenças. Palavras não bastam. A crença precisa se tornar viva. Você realmente acredita que sua imaginação cria todas as coisas? Então teste a si mesmo e veja. Ao se deparar com qualquer problema, construa imediatamente uma solução imaginária. Entre nessa imagem e permaneça em sua verdade. Lembre-se sempre de quem é o Criador, pois ele cria as coisas a partir daquilo que não aparece. Ele é como Mercúrio, mas você pode testá-lo melhor em um devaneio. Fawcett disse: a imaginação divina é como a imaginação pura em nós mesmos. Ela reside na própria profundidade da nossa alma,
permeando todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, mas flui para nossa mente superficial de forma menos disfarçada, sob a forma de fantasia criativa. Todos os sonhos procedem de Deus, sejam eles diurnos ou noturnos. Tudo é precedido por um sonho, chamado ato imaginativo. Leve-me a sério e ponha à prova o Criador que há em você. Examinem-se para ver se vocês estão firmes na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, de fato, vocês não tenham sido aprovados. 2 Coríntios 13. Espero que você descubra que não falhou. Agora, vamos mergulhar no silêncio.